bem-vindos a mais esse vídeo novo das dicas da Nutri. E hoje o tema é muito legal. No consultório eu recebo bastante dúvidas em relação a algumas alimentações de algumas doenças fisiológicas específicas. A diabetes é uma delas e hoje eu trouxe esse assunto aqui para debater com vocês. Afinal, o diabético ele pode ou não consumir o ovo? Isso é um mito ou é uma verdade? Há muito tempo, então, como a gente sempre comenta, o ovo era tratado como um vilão, que aumentava colesterol, que colocava em risco a saúde cardiovascular, e hoje já se sabe que ele é totalmente o oposto. Ele protege a nossa saúde cardiovascular, é rico em vitaminas antioxidantes, é rico em proteínas de alto valor biológico, ou seja, ajuda na saúde dos olhos, nossa saúde cognitiva, ou seja, ele é extremamente benéfico para nós, para a nossa alimentação. Mas afinal, então, o diabético, um ser que está com uma patologia, ele pode ou não consumir? É mito ou é verdade? Vem comigo e vamos descobrir. Ovo e diabetes, o que diz a ciência? Essa questão do ovo em relação com a doença da diabetes mellitus já vem sendo estudada desde a metade do século XX, porém somente recentemente que tivemos algumas respostas um pouco mais plausíveis em relação ao assunto. Os estudos foram feitos em pacientes dos Estados Unidos e demonstra que pacientes com diabetes mellitus consumindo ovos em quantidades ideais para o seu tipo de peso e o seu estado em questão da diabetes não apresentaram alteração nenhuma em valores relacionados com a doença e não apresentaram outros tipos de patologias. Já pacientes em que consumiram uma quantidade de ovos muito maiores do que as recomendadas para suas características individuais, acabaram desenvolvendo uma maior predisposição para diabetes mellitus, mas não relacionados com problemas cardiovasculares. A conclusão que eles trouxeram nas pesquisas foi relacionada com o tipo de alimentação dos Estados Unidos, que é referente a uma alimentação com muito mais carboidrato e muito mais comidas pesadas do que em outros países, e isso faz com que corra-se o risco dessa alimentação sobrecarregada e influenciar sobre os efeitos da disposição do corpo em relação à diabetes. Outro ponto é a questão genética da predisposição, onde isso também vai determinar se o paciente já tem ou não risco de desenvolver essa doença. O ovo, por ser um alimento proteico, ele acaba não tendo tanta influência ou quase nenhuma influência em questão da insulina do nosso corpo. E isso faz com que a gente não tenha uma alteração de glicemia. Por isso ele vem sendo estudado exatamente para saber se há realmente uma relação do ovo aumentar essa predisposição ou para quem já contém a doença, aumentar a diabetes do paciente. Até hoje não temos valores reais e concretos a respeito disso. Como foi falado no estudo, esse alimento ele não pode ser considerado isoladamente o causador de aumento da diabetes ou da predisposição da mesma. O que nós trazemos então com essa pesquisa é a respeito de que uma pessoa deve sempre ser orientada em suas quantidades de macronutrientes para a sua individualidade. Isso vale para qualquer patologia ou para qualquer indivíduo saudável. Cada um tem as suas quantidades ideais de todos os tipos de alimentos para ser seguidas. E é isso que a pesquisa mostra, que tudo quando é colocado de uma forma sem exagero, a pessoa vai poder consumir de uma forma normal. E é claro, vamos acompanhando também para ver como é que vai ser essas novas descobertas em relação se realmente o ovo tem alguma relação com a diabetes mellitus. E a forma como a gente consome o ovo também influencia. Vou dar algumas dicas também aqui nesse vidinho para vocês a respeito de algumas melhores formas do diabéticos estar consumindo esses ovos. Bom, a primeira dica é a respeito de consumir o ovo na forma de ovo cozido e não frito. Assim você evita que você agregue uma gordura desnecessária ao alimento e também por questão da caloria. O ovo cozido ele tem bem menos caloria do que o ovo frito. A segunda dica é adicionar ovo à sua salada. Assim você tem uma fonte excelente de uma proteína boa, enriquecido com a questão das fibras e com a questão das vitaminas e minerais das folhas.
E também é uma dica que eu dou para aquelas pessoas que não conseguem comer os alimentos em forma de salada por acharem que não tem um gosto bom. Quando você acrescenta o ovo, ele dá aquele gostinho típico e específico, gostoso, de um alimento proteico junto. Então vale a pena investir nessa combinação. A terceira dica que eu venho trazer para vocês é para fritar o ovo em água. Pois é, para você que não sabia que essa dica existia, existe e o ovo fica uma delícia. A gente sabe que quando adicionamos algum tipo de óleo, dependendo deste óleo, ele pode adicionar ao ovo gordura trans, que é trazido pela própria escolha do óleo na hora da fritura. Então, dessa forma, nós optamos por colocar o ovo em água para fazer essa fritura e consumi-lo. E para isso é muito simples, basta adicionar na frigideira o que é referente a 1 dedo de água no copo. Quando levantar a fritura, quebramos o ovo e pronto. Basta, está pronto para consumo. Ele fica bem saboroso, muito parecido com o ovo frito em óleo mesmo. E a questão das calorias e dos nutrientes, a gente não adiciona uma caloria extra, não temos essa preocupação e também não ingerimos um alimento que pode perder alguma parte nutricional. A quarta dica que eu trago é a respeito de adicionar junto com os ovos também os legumes. É uma forma de você deixar o seu ovo mais saboroso. Você pode estar fazendo a escolha de um ovo mexido com uma cenoura ralada. Você pode estar acrescentando dentro do seu omelete alguns legumes bem picadinhos para que você não sinta, às vezes se você tem uma certa resistência, o gosto mais característico do legumes. É uma forma de você também incluir fibras, vitaminas e minerais, assim como foi dito na questão das saladas, das escolhas das saladas. E a quinta dica que eu trago na forma de você consumir o ovo, para você que é diabético, é também estar fazendo o omelete, mas de uma forma assada, para você também não ter contato com os óleos e você poder fazer um recheio da sua escolha, acrescentando esses legumes, como foi dito na dica anterior, adicionando peito de frango para virar como se fosse uma tortinha de omelete. E dessa forma você consegue consumir com um gostinho bem bacana, consegue ter o consumo dos ovos sem prejudicar a sua saúde, consumindo nas suas quantidades ideais e degusta. Bom, meus queridos e minhas queridas, as dicas da Nutri de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Deixem o seu comentário abaixo e eu espero vocês para o próximo vídeo. Um beijo e até!